Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje eu quero falar assim com vocês sobre o meio campista que estava sendo especulado aqui na Raposa e teve o seu futuro definido nessa última semana. Quem que é esse jogador? Onde será que ele vai jogar nessa temporada agora de 2022? Quero falar com vocês também sobre o Pedro Rocha e assim, a situação do atleta, o Cruzeiro será que tem dívidas com o jogador? Onde que ele está jogando? Quero trazer aqui algumas atualizações para vocês, também sobre o banco Digimais, né, que tinha que pagar parte dos vencimentos do atleta, além também sobre o tropeço do quinto colocado do Campeonato Brasileiro, que foi bom. O Cruzeiro pode abrir uma vantagem ainda mais expressiva para o esporte e também sobre a média de público do Cruzeiro, contando todos os times da Série A, da Série B. Será que o Cruzeiro aparece em qual colocação? Quero trazer aqui para vocês nesse vídeo de hoje. Mas só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal, ajudar nós a chegar a essa marca aqui de 34 mil inscritos e 400, que já está bem próximo. Faltam menos do que 40 inscritos para chegar a esse número, então conta aí com a ajuda de vocês. O salve de hoje é para duas pessoas que comentaram no meu vídeo de hoje mais cedo, vou deixar aqui aparecendo na tela. Primeiro é para o Thiago Filho, valeu aí Thiago. Um abraço para você. E outro também para o Wilson Ribeiro de Belo Horizonte, está sempre aqui acompanhando meus vídeos. Valeu Wilson, um abraço. Então caso você queira aparecer aqui nos meus vídeos de hoje mais tarde, um às 5h30 e outro às 7h30, deixa aqui embaixo nos comentários o seu nome, de onde você é, na sua cidade, né? Que tem grande chance de você aparecer aqui no canal e em algum desses dois vídeos. Mas só antes de dar uma sequência aqui, tem um recado importante para vocês da Betmaster, casa de apostas esportivas que chegou no Brasil com tudo. E assim, tá com uma excelente cotação para alguns jogos que eu quero trazer aqui para vocês pela Série B do Campeonato Brasileiro, tá? Lembrando do jogo de amanhã contra o CSA fora de casa da Raposa, na quarta-feira, mas eu quero destacar aqui alguns jogos para você começar a apostar hoje. Tem aí, por exemplo, Grêmio e Brusque, uma vitória do Grêmio fora pagando 2,17, uma vitória do Brusque aí 3,7. Tem também, no caso, Vasco e Ituano, uma vitória do Vasco em casa pagando 1,83, vitória do Ituano 4,6. Tem também o Bahia jogando aí contra o CRB, o Bahia jogando dentro de casa, além também de Tombense, Criciúma e Londrina e Sampaio Corrêa. Então eu vou deixar aqui o link abaixo na Betmaster, que lembrando, por lá você vai ter 100% de bônus, ou seja, você depositou R$100, você vai ter R$200 para começar a fazer suas apostas dentro da Betmaster, beleza? Bom, quero começar falando aqui com vocês sobre o Cruzeiro, que pode abrir uma vantagem ainda mais interessante em relação ao quinto colocado hoje, que é o Sport, que acabou tropeçando na noite dessa última segunda-feira dentro de casa contra o Vila Nova, empate em 0-0, que assim, foi um resultado bom para o Cruzeiro, porque a equipe pernambucana chegou aos 27 pontos contra 41 do Cruzeiro hoje. E se vencer o CSA amanhã, o Cruzeiro pode abrir uma vantagem de até 17 pontos para o quinto colocado, isso no primeiro turno do campeonato. É a mesma coisa de um time ser campeão e abrir 32 pontos ali de vantagem para um time da quinta colocação na história da Série B. Eu acho que nunca deve ter acontecido algo nesse sentido. Para você ver a vantagem que o Cruzeiro tem, pode abrir uma folga bem interessante ainda no primeiro turno. Mesmo que não vença, por exemplo, empate contra o CSA amanhã, não acho um resultado horrível, até por conta do histórico que o Cruzeiro tem jogando contra o CSA, e ainda assim continuaria com aquela vantagem de 15 pontos, encerrando o primeiro turno com essa vantagem sobre o Sport. E além disso, a equipe pernambucana, que o Lisca, né, deve sair, vai comandar o Santos, vamos esperar para ver se ele vai realmente deixar a equipe, então é um desfalque, né, importante. O Lisca, que tinha acabado de ser contratado, estava até vivendo um bom momento e vai deixar aí o clube para acertar com o Santos. Então, se o Cruzeiro vencer, pode chegar a 44 e abrir 17 pontos para o Sport, né? Seria uma colocação aí bem interessante, então vamos aguardar a rodada, torcer para o Cruzeiro também fazer a parte dele, até porque vai ter alguns jogos igual o Vasco jogando em casa contra o Ituano, o Grêmio também contra o Brusque, o Bahia contra o CRB, então o Cruzeiro fazendo a parte dele, abrindo uma vantagem, que é o que importa, para o quinto colocado, já estamos numa situação que pode, né, facilitar o acesso daqui até o final do segundo turno. Bom, quero falar também com vocês sobre a média de público do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, onde alguns portais levantaram assim quais são as médias, né, dos times no Brasil, como por exemplo ali o site O Tempo, o Globo Esporte também, e o Cruzeiro aparece na terceira colocação desse ranking. O Cruzeiro já está na terceira colocação há quase um mês, 2 semanas já tinha um levantamento também mostrando que o Cruzeiro estava na terceira colocação antes do jogo contra o Vila Nova dentro de casa. Porém, teve 2 jogos ali que aumentou muito a média de público do Cruzeiro, contra o Fluminense com quase 60 mil e também contra o Novo Horizontino com quase 50, né? E a média do Cruzeiro hoje é de 37 mil torcedores, atrás apenas do Flamengo e do Corinthians, que
que tem uma média ali do Flamengo superior aos 44 mil e do Corinthians de 42. E olha que esses times estão disputando Libertadores, né? A Série A, um time muito mais atrativo de se ver jogar. Então a torcida do Cruzeiro, na minha opinião, não tem nem comparação, tá? Em relação aos outros times do Brasil, por conta do apoio mesmo estando na Série B. É claro que alguns times já fizeram isso na Série B, né? De lotar o estádio, porém o Cruzeiro com essa constância, né? Desde quando voltou o público no ano passado, por exemplo, já tinha um estádio muito cheio, então fico bem feliz vendo a torcida do Cruzeiro. Eu realmente tenho orgulho gigante da torcida, que tem feito o seu papel mais do que deveria, né? Para falar a verdade, nesse ano. O Cruzeiro já tem hoje o maior programa de sócios torcedores do Brasil em relação à arrecadação, ou seja, o time que mais ganha com o sócio torcedor no Brasil, na frente ali, por exemplo, do Atlético Mineiro, que tem um valor quase o dobro, né, de sócio ali, mas porque coloca o ticket mais baixo. O Cruzeiro, muito por conta do valor de média de 27, 35 reais, aumenta bastante, fazendo o Cruzeiro ter um faturamento muito próximo. O Cruzeiro, né, terminando o ano ali com um valor próximo dos 35, 45 milhões de reais no ano, já vai fazer o Cruzeiro continuar nessa primeira colocação do time que mais fatura em relação aos sócios torcedores. Então, nessa média de público de 37 mil, e que eu tenho certeza que vai continuar assim para as próximas rodadas. Lembrando que o próximo compromisso do Cruzeiro jogando no Mineirão vai ser, no caso, no sábado contra o Bahia, jogo dentro de casa, que o Cruzeiro aí, no caso, fazendo o primeiro jogo do retorno, né, do Campeonato Brasileiro da Série B. E você, o que tem achado aí da torcida do Cruzeiro nesse início, né, de competição? E quero que você deixe aqui embaixo nos comentários se você vai, né, nesses próximos jogos da Raposa jogando dentro de casa. Penúltimo assunto desse vídeo é sobre o Daniel Bessa, o jogador que foi especulado no Cruzeiro na semana passada, que assim, a Raposa tinha procurado o jogador para acertar a sua contratação para ser o camisa 10 para o restante da temporada. Jogador que tem aí, no caso, 29 anos de idade, e o Cruzeiro fez esse contato aí com o atleta, porém tivemos algumas informações de que a pedida salarial do jogador assustou a diretoria do Cruzeiro. Eu até fiquei um pouco surpreso com essa notícia, porque como vocês sabem, né, o Daniel Bessa já jogou aqui no Brasil, no Goiás, e meu irmão ali, no caso, tem um canal Goiás News, uma página no Instagram também, então ele sabe tudo aí do Goiás. Ele não ganhava mais do que 150 mil no Goiás, tá? Não chegava nem perto disso, próximo dos 120 mil ali por mês, então tenho certeza, não ganhava 200 mil por mês no Brasil. Então eu pensei, se ele voltasse aqui ao país, possivelmente iria pedir um valor próximo a esse, de 200 mil reais por mês. Eu não acho que a diretoria do Cruzeiro iria ficar assustado com um jogador pedindo 200 mil, sendo que o próprio Rafael Cabral ganha quase 350. Para ser o camisa 10, que o Ronaldo tinha prometido, eu pensei, ele deve ter pedido próximo de uns 300 mil, 350, que aí sim não acho que compensaria para o Cruzeiro nesse momento. E pelo visto era algum time, até falei, né, que poderia ser algum outro time interessado na sua contratação, e foi um time chamado Al Ittihad Kalba, acho que é isso, lá dos Emirados Árabes, ou seja, o jogador para jogar lá no Oriente, né, Médio, primeira vez aí na sua carreira, possivelmente com um salário gigantesco, totalmente fora do que o Cruzeiro poderia pagar para ele. Então foi isso que acabou acontecendo, ele acertou a sua ida para lá, contrato aí de 2 temporadas, jogador que tem hoje 29 anos de idade. Então não vai ser o Daniel Bessa que vai ser esse camisa 10 do Cruzeiro, eu acho ele um bom jogador, até fiz algumas enquetes aqui no YouTube, lá no meu Instagram também, do Cruzeiro News 21, com algumas pessoas realmente votando, né, que gostaria de ver, mais de 80% aprovando o nome do Daniel Bessa, que lembrando, estava jogando lá no Hellas Verona, lá da Itália, na última temporada foi o titular da posição com 25 partidas, mas apenas 1 gol e 2 assistências, estava jogando ali um pouco mais recuado, pelo Goiás em 2020 na Série A, 23 partidas, 5 gols e 1 assistência, então o Cruzeiro aí vai seguir no mercado em busca de mais um jogador para essa função de camisa 10, até agora não temos, né, uma confirmação, pelo visto a posição mais complicada do Cruzeiro se movimentando para trazer esse novo jogador. E você, tem alguma outra sugestão de atleta que poderia chegar nessa posição? Quero que você deixe aqui embaixo também nos comentários o que você acha do Daniel Bessa, se ele daria, né, conta do recado de ser esse camisa 10 do Cruzeiro no restante do ano. E o último assunto desse vídeo é a respeito assim do Pedro Rocha, onde eu já tinha trago para vocês na semana passada um vídeo assim sobre a recuperação judicial do Cruzeiro e vários outros jogadores, empresas e bancos cobrando da Raposa, né, alguns milhões de reais. E até alguns de vocês naquele vídeo me perguntou onde que estava o valor do Pedro Rocha e aquela situação do banco Digimais que ia pagar o contrato do jogador e tudo mais. Enfim, eu vi esses comentários de vocês e assisti o vídeo de hoje de manhã do Nicola, ele falando sobre o Pedro Rocha. Eu falei, né, vou trazer um vídeo aqui atualizando sobre esse caso para vocês. Lembrando que a Raposa deve sim para o jogador, tá? Aparece lá constando 5 milhões e 400 mil reais que deve para o Pedro Rocha em relação a salários atrasados de 2019
quando ele jogou aqui pelo Cruzeiro. Ainda bem que não tinha um contrato mais longo, senão esse valor seria ali próximo do que o Dodô, o Dedé cobra de 15, 20 milhões de reais. Como era só um ano, o Cruzeiro devia o salário ali para ele de 5,4 milhões. O acordo era para que o Banco Digimais pagasse 100% dos salários dele, que lembrando, esse banco era o patrocinador master do Cruzeiro lá em 2019, e não foi o que aconteceu, tá? Então o Cruzeiro ficou com esse rombo aí nos seus cofres, e foi muito por conta do não pagamento por parte desse banco. Aí agora saber se o Cruzeiro vai atrás do banco na justiça para cobrar esse pagamento é outra história, vamos ver o que vai acontecer, mas o Pedro Rocha cobra assim, tá? 5 milhões e 400 mil reais em ação na justiça que ele já havia entrado lá em 2020. Jogador que tem hoje 27 anos de idade, atua de ponta direita, ponta esquerda, que nas últimas duas temporadas, 2021 e 2022, está pelo Atlético Paranaense. No caso, até tem feito uma temporada razoável. Nesse ano, 16 partidas, 2 gols e 5 assistências. Como ainda não tem uma definição se ele vai continuar no clube ou não, ele não tem jogado o Campeonato Brasileiro, porque se ele jogar mais uma vez, vai atingir o limite máximo de 6 partidas no Campeonato Brasileiro e não vai poder defender outro clube no Brasil. Então, esse ano ele não deve mais jogar Brasileirão pelo Atlético, se ele não ficar. Ano passado foram 29 jogos com 6 gols e uma assistência. Tem contrato com o Spartak Moscou da Rússia até, no caso, o final do ano que vem. Contrato gigante, né? Foi contratado em 2018 até o final de 2023. E depois que ele saiu aqui do Cruzeiro, ele foi jogado no Flamengo em 2020, um desempenho bem ruim também, 11 partidas, 1 gol e uma assistência, e também no Spartak Moscou, no time B, com 15 jogos e 4 gols marcados. É um jogador que eu acho ele bom jogador, né? Aqui pelo Cruzeiro teve momentos de altas e baixas, porém ficou muito marcado por conta daquele ano do rebaixamento. O jogador aí fez 33 partidas pelo Cruzeiro, 4 gols marcados e 3 assistências. Tinha um salário próximo ali dos 800 a 1 milhão de reais por mês quando jogava aqui no Cruzeiro, porque pegou, né, ele emprestado da equipe lá do Spartak. Eu quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o Pedro Rocha, o que você acha do jogador e dessa situação, né, envolvendo o Banco Digimais e esse valor aí, né, gigante de 5,4 milhões que o Cruzeiro deve aí para o atleta, que vai ficar, né, deve entrar também junto, no caso, naquele recuperação de processo judicial, para o Cruzeiro pagar a longuíssimo prazo. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. Aqui na tela final, esse vídeo de ontem, onde eu falo sobre mais 2 reforços que vão chegar para o Cruzeiro, quais são as posições. Eu falo aqui nesse vídeo, além também desse outro aqui, de um ponta do Atlético de Madrid, que o Cruzeiro tem interesse na sua contratação, quem é o jogador, vai lá dar uma olhada, junto com o link aqui embaixo da Betmaster para você começar a fazer suas apostas nos jogos de hoje da Série B e amanhã também, né, do Cruzeiro contra o CSA. Muito obrigado a todos por ter assistido até aqui e até mais, valeu!